TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 13 de maio. E você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis terá que regularizar serviços de transporte público. Cresce o número de hospitalizações por influenza no país. Polícias federal e militar combatem o tráfico de pássaros silvestres no Rio de Janeiro. Dia da Nossa Senhora de Fátima é celebrado em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro oficiou na última semana a Prefeitura de Petrópolis e destacou a necessidade da regularização dos serviços de transporte público. O tribunal determinou ainda que seja realizado um processo licitatório para a concessão das linhas que pertenciam à empresa Cascatinha. O procedimento deve ser feito dentro de um prazo de 90 dias. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, se a medida não for cumprida, pode resultar em uma multa diária para a Prefeitura de Petrópolis, ou seja, os cofres públicos podem sofrer o impacto da decisão. O documento salienta a necessidade de uma modificação do edital proposto pela gestão passada, que foi anulada pelo governo atual, por não se adequar às exigências estabelecidas pela Corte do Tribunal. Dona Dora mora no Morém e, para ela, a atual situação dos ônibus que atendem a localidade é favorável. Tá ótimo. Agora tá ótimo. Antes não. Quando era Petroíta, não. Pra gente, lá do bairro do Morém, não precisa mudar em nada, não. Alexandre mora no bairro Manuel Torres, no Binha. De acordo com ele, diversas linhas que já eram atendidas pela Cidade Real foram afetadas após a empresa ter absorvido algumas linhas da Petroíta. Para ele, há um intervalo muito grande entre os horários, o que prejudica os usuários do transporte público. Tiraram os ônibus, tem uns ônibus que vão na rodoviária, outros não vão. Isso atrapalha bastante, porque é um bairro onde tem muitas senhoras, muitos idosos. Aquilo ali está bem complicado. A questão de ônibus no Manuel Torres já foi melhor. Hoje em dia a gente perde muitos horários de ônibus por conta de trânsito e o horário já é espaçado, são 40 minutos de um ônibus para outro. Ficou acordado, segundo o TSE-RJ, que a Prefeitura revise o cadastramento das informações da concorrência pública, constantes no Sistema Integrado de Gestão Fiscal, promova a regularização da prestação dos serviços de transporte público coletivo por ônibus municipal, no prazo máximo de 90 dias, realizando o devido procedimento licitatório. O adendo nesta cláusula ressalta que, caso o Executivo não opte pela prestação direta do serviço, escolhendo um regime de concessão ou parceria público-privada, é preciso que sejam cumpridas outras exigências considerando uma série de questões, que vão desde o orçamento à qualidade dos serviços prestados, como, por exemplo, a revisão da viabilidade econômica financeira do vencedor da licitação. Os petropolitanos têm esperança de que haja uma melhora na qualidade do transporte público. Se tiver um maior controle, tiver realmente responsabilidade, vontade de fazer, se tiver duas empresas competindo, talvez isso melhore. Pode melhorar, pode, lógico. Entendeu? Inclusive, a gente precisa de mais linha realmente na empresa, né? No dia 15 de maio de 2024, a gestão de Rubens Bom Tempo decretou a anulação do contrato com a empresa Cascatinha. A instituição acumulava problemas na prestação de serviço, como dívidas, infrações graves de trânsito e acidentes que colocaram em risco a vida dos passageiros. Na época, as linhas geridas pela empresa foram destinadas a outras prestadoras do serviço de transporte público municipal, até a instauração de um novo edital licitatório para determinar outras empresas de transporte coletivo. Nós quer ônibus direito em Petrópolis. Em Petrópolis não tem ônibus.
A Polícia Federal, em ação conjunta e de inteligência com o Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar, prendeu um homem em flagrante transportando 667 pássaros silvestres na estrada Magé-Manilha. O caso aconteceu na madrugada do último sábado. Na ação, policiais federais lotados no Núcleo de Operações da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal repassaram informações de inteligência para policiais militares do Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar, o CEPAM, que abordaram um carro na altura do quilômetro 12 da estrada Magé-Manilha. Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo 667 pássaros silvestres de várias espécies diferentes, incluindo o pichoxó, espécie em risco de extinção, nativo e endêmico da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. As investigações iniciais indicam que os animais estavam sendo deslocados para um depósito ilegal usado para abastecer traficantes e comerciantes que atuam clandestinamente em feiras da região de São Gonçalo e dos Lagos. O homem que estava com os animais foi preso e teve o celular e o veículo apreendidos na Praça Mauá. Além disso, ele foi autuado e será multado pelo ICMBio. O valor pode ultrapassar os R$700 mil, pois a multa é aplicada por animal ilegal e ampliada quando o animal está em extinção. A ação foi um esforço integrado do Grupo de Forças de Segurança e Ambientais, composto pela Polícia Federal, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, com policiais civis, Polícia Rodoviária Federal, Comando de Polícia Ambiental com policiais militares, IBAMA, INEA e ICMBio. O grupo, inclusive, já troca informações de inteligência e operacionais para combater o tráfico de animais silvestres, com foco na preservação da vida e na libertação dos animais na natureza. Os pássaros apreendidos no sábado receberam os primeiros cuidados realizados pela equipe do ICMBio, que também ficou responsável pela soltura dos animais na natureza. Agora o assunto é saúde. O novo boletim da Fiocruz apontou um crescimento nos casos de influenza em muitas regiões do país, com níveis que variam de moderado a alto, principalmente na região Centro-Sul. A análise é referente à semana epidemiológica 18, período de 27 de abril a 3 de maio. O estudo aponta um sinal de desaceleração do crescimento de síndrome respiratória aguda grave, associada ao vírus sincicial respiratório nas crianças pequenas, principalmente na região centro-oeste, onde a alta do vírus começou a ser registrada por volta do final de fevereiro. Este indício de estabilização ou diminuição de número de casos também foi verificado em alguns estados do Sudeste, Norte e Nordeste. Essa semana a gente já começa a observar um sinal de desaceleração desse crescimento e até mesmo início de queda em alguns estados do país, principalmente na região centro-oeste, onde essa alta de casos por VSR começou primeiro, lá por volta do final do mês de fevereiro. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, apesar da queda dos casos de VSR, o número de hospitalizações por influenza aumentou. Nessa edição do Infogripe, a gente também continua observando um crescimento das hospitalizações pelo vírus da influenza A em muitos estados do país, sendo que essas internações atingem principalmente a população de jovens, adultos e idosos. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que em 2025 foram registrados apenas 2 casos de gripe e influenza, um da influenza A e outro da influenza B. Os 2 casos necessitaram de internação, porém, os 2 pacientes já tiveram alta. Com a alta dos casos de vírus respiratórios, Tatiana Portela recomenda que as pessoas usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintoma, de gripe ou resfriado, a gente pede também para que as pessoas fiquem em casa em isolamento, se for possível. Se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que as pessoas saiam de casa usando uma boa máscara. Ela reforça ainda que a vacina é a forma mais eficaz para se proteger da doença. Por fim, para as pessoas elegíveis a tomar a vacina contra a influenza A e que ainda não tomaram essa vacina, a gente pede para que essas pessoas procurem um posto de saúde o quanto antes para se vacinar contra o vírus. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 26,7% de influenza A, 0,7% de influenza B, 57,7% de vírus sincicial respiratório, 18,1% de rinovírus e 3% de Covid-19. E hoje foi celebrado o Dia de Nossa Senhora de Fátima. Em Petrópolis foram realizadas missas especiais em alusão à data em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Trono de Fátima.
Além de ser um monumento turístico, o Trono de Fátima também possui um significado religioso. E isso se confirma ainda mais com o dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, quando muitos fiéis visitam o local. É o caso da Valdete, que é da Legião de Maria e que frequenta o monumento há mais de 30 anos. É muito importante para mim essa data, porque a gente fica esperando, ainda mais que nós somos da Legião de Maria, a gente fica esperando essa data chegar para a gente poder vir aqui visitar ela. A gente sempre procura vir, né? Principalmente nessas datas, mas assim, independente, nós procuramos sempre vir, nós somos religiosos. A Igreja Católica celebra Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio por conta das aparições da Santa em Fátima, que fica em Portugal, no ano de 1917. A Virgem Maria apareceu 6 vezes para os 3 pastorzinhos, Lúcia dos Santos e Francisco Jacinta Marto, pedindo orações, penitência e conversão. O Monumento do Trono de Fátima foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1947, sendo o primeiro santuário de Nossa Senhora de Fátima no Brasil. O projeto foi idealizado pelo frei João José Pedreira de Castro e contou com o projeto arquitetônico de Heitor da Silva Costa, arquiteto responsável pelo Cristo Redentor. O presidente da Congregação Mariana, Agnes Dalzini, conta um pouco sobre a história do monumento. Ele nasceu, né, do sonho de um frade, né, frei João José, que teve, resumindo, né, teve alguns encontros com Nossa Senhora e prometeu que faria um trono luminoso. Agnes, que também é guardião do Trono de Fátima, conta que a origem do monumento contou com uma grande participação da comunidade católica da época. É interessante que hoje em dia as senhorinhas de 80, 90 anos me param ali, eu ajudei a construir o trono. Por quê? Porque isso aqui era uma colina, né? E ele começou rezando o terço, subindo a colina sem nada. E as crianças traziam pedrinhas na mão. As crianças das escolas, as senhoras, o que hoje são senhoras, na época crianças, e depositavam as pedras. A data gera um grande movimento da região do Trono de Fátima. Com isso, Agnes destacou a importância do trabalho com a Prefeitura de Petrópolis para evitar transtornos no trânsito da região. A gente pede, sempre a gente manda os ofícios para os órgãos competentes e a Prefeitura, e no caso a gente mandou para a CPTrans, conversei pelo WhatsApp com o Luciano, que é o presidente da CPTrans, a gente sempre entende que assim, se não tiver organização, vira muito tumulto. E acaba que a pessoa vem rezar e sai e perde a paz, porque briga no trânsito. O presidente da Congregação Mariana também reforçou a importância turística do monumento para Petrópolis, uma vez que o Trono de Fátima recebe um grande número de visitantes. Além do trono ser um santuário, um lugar de Nossa Senhora, ele também passou a ser um ponto turístico. As pessoas vêm visitar, a vista é muito bonita, né? Então as pessoas vêm visitar. Então, por mês, a gente recebe aí cerca de 2.000 pessoas visitando o Trono de Fátima. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura de Petrópolis proíbe passagem do transporte público na ponte do Arranha-Céu. Câmara aprova projeto que amplia número de deputados federais. Colégio de Petrópolis insere treinamentos nutricionais e mentais na preparação de alunos no esporte. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A Prefeitura de Petrópolis adotou novas medidas de segurança em relação à ponte do Arranha-Céu, que fica no distrito de Itaipava. Agora, os ônibus do transporte público não podem mais passar pelo local. As linhas 707 Fagundes e 713 Vila Rica, que tem a ponte do Arranha-Céu como parte do trajeto, passam a acessar a União Indústria pela estrada do Catubira, em outro ponto da BR-040. De lá, seguem para o terminal de Itaipava. A Prefeitura de Petrópolis também vai reforçar a segurança no local, com a instalação de câmeras de vídeo monitoramento no acesso à ponte do Arranha-Céu pela BR-040. Outra medida é a presença da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização do acesso à ponte. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes já atuavam na fiscalização, com o objetivo de impedir que veículos fora do limite permitido passassem pelo local. Agora, olha que legal, um colégio em Petrópolis está inserindo diferentes tipos de treinos dentro da rotina dos alunos atletas da instituição. A intenção é que eles estejam mais preparados para os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, o tradicional JEUPS. O aparelho de educação está adotando treinos táticos, mentais e nutricionais junto aos estudantes. O Colégio Queller tem um trabalho de formação de atletas e estudantes, aliás, o Colégio Queller tem um projeto de formação de estudantes atletas, que além da formação cotidiana e rotineira de qualquer colégio, a gente faz os treinamentos esportivos para cada tipo de modalidade disputada nos Jogos Estudantis. A preparação é feita com os alunos atletas do 6º ano do ensino fundamental até os da 3ª série do ensino médio. Entre as ações aplicadas estão as palestras sobre alimentação saudável, com foco no desempenho físico e mental, que foram ministradas aos alunos. Fazendo um processo de conscientização para que a alimentação antes, durante e após os jogos, especialmente em níveis de competição, seja uma alimentação adequada. O diretor destaca que a palestra sobre a preparação nutricional levanta tópicos e tira dúvidas de alunos sobre o tema, respondendo questões como: eu posso comer comidas pesadas como feijoada ou altamente calóricas como fast food antes de um jogo? Ou isso pode trazer com que eu me sinta mal, me sinta com uma digestão ruim, eu tenha má digestão durante o jogo, ou tenha casos como nos jogos do ano passado, eu assisti, não era do nosso colégio, eu assisti alunos passando mal dentro de quadra. A iniciativa faz parte de um projeto iniciado em 2023, que começou a ser executado em 2024, visando promover competências como autodisciplina, planejamento de rotinas, responsabilidade e cuidado com o corpo. Na questão do treinamento mental, a gente precisa desconstruir certos mitos que existem de que o aluno A ou a aluna B são mais fortes mentalmente ou mais fracos mentalmente. De acordo com o diretor, que também é formado em psicologia, é importante que se trabalhe com a motivação de cada aluno, no sentido do que leva a praticar esportes e quais são suas pretensões na área. É a formação integral do estudante que a gente busca. Uma formação acadêmica,
uma formação esportiva, uma formação nutricional e uma formação mental, para que isso eles possam levar para a vida profissional deles e não apenas para a vida escolar. Ele finaliza destacando que muitos conhecimentos ensinados nas escolas podem ser perdidos, mas a preparação do aluno para o mundo real é essencial e extremamente benéfica. Vamos falar de política? Um projeto de lei complementar aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados vai aumentar de 513 para 531 o número de vagas na casa em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas que perderiam representantes, segundo o censo de 2022. A mudança será a partir da legislatura de 2027. O texto a ser enviado ao Senado é um substitutivo do relator, deputado Damião Feliciano, para o projeto de lei complementar da deputada Dani Cunha. O relator optou por uma abordagem política em vez do cálculo diretamente proporcional, previsto na lei complementar, revogada pelo texto. Segundo ele, a pasta registrou um acréscimo modesto de 3,5%, enquanto a população do país, nos últimos 40 anos, cresceu mais de 40%. Sim, 270. Não 207, o substitutivo está aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. A necessidade de rever a distribuição de cadeiras surgiu após decisão, em agosto de 2023, do Supremo Tribunal Federal. Ao acatar a ação do governo do Pará, que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como previsto na Constituição. E você vai ver depois do intervalo. Bombeiros resgataram mais de 5.000 animais em situação de risco no estado em 2025. Petrópolis aplica mais de 5.000 doses da vacina contra a influenza durante o dia D. Prefeitura oferece 41 vagas de trabalho para esta semana em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. No último sábado, foi realizado o dia D de vacinação contra a influenza. Na ocasião, em Petrópolis, foram aplicadas mais de 5.000 doses do imunizante em 49 postos de saúde do município. A campanha do Dia D, realizada no último sábado, teve como objetivo reforçar a aplicação da vacina contra a influenza antes do início oficial do inverno, época de maior circulação do vírus. E o foco principal da campanha foi alcançar a população que pertence aos grupos de risco da doença. E de acordo com o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Estado, Mário Sérgio Ribeiro, o reforço da vacinação para essa época do ano é muito importante, principalmente para as pessoas que se enquadram nos grupos de risco. Nós estamos nos aproximando do inverno, quando os casos graves aumentam, e a melhor forma de evitar internações e mortes é com a prevenção. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o 6RJ, foram distribuídas 1.300.000 doses da vacina para os 92 municípios fluminenses. E em Petrópolis, só no último sábado, foram aplicadas 5.046 vacinas contra o vírus da influenza. No município, foram registrados apenas 2 casos de gripe influenza com internação, porém ambos os pacientes já receberam alta. Desde o início da mobilização contra a gripe, foram vacinadas 635.445 pessoas no estado do Rio, até o dia 5 de maio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a meta esperada é vacinar 7 milhões de pessoas. E em Petrópolis, 23.337 doses da vacina contra a influenza foram aplicadas desde o início da campanha, que no município serrano teve início antes do calendário nacional, no dia 2 de abril. Se você faz parte de um desses grupos, vá até uma unidade de saúde de seu município e se vacine o mais rápido possível. Não deixe para depois. Vacinar é um gesto de cuidado com você, com a sua família e com todos ao seu redor. Sobre a população de risco, que é o principal alvo da campanha, estão incluídos os seguintes grupos: gestantes e mulheres que recentemente realizaram parto, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, trabalhadores dos correios, trabalhadores portuários, indígenas e quilombolas, pessoas com comorbidades, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, Segurança e Salvamento, pessoas em situação de rua e população privada de liberdade. Com o inverno chegando, é de extrema importância a população procurar se vacinar contra a gripe influenza para o bem da própria saúde e para o bem coletivo. Agora o assunto é oportunidade. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 41 vagas de trabalho para esta semana na cidade. Das 41 oportunidades totais, 14 delas são para vagas de primeiro emprego que não exigem experiência. Entre elas, assistente de mecânico de motores aeronáuticos, garçom, auxiliar de tráfego, entre outras. O Balcão da Cidade para esta semana conta também com 9 vagas destinadas a pessoas com deficiência, sendo elas para agente de limpeza, atendente e auxiliar de tráfego e auxiliar de pedreiro. Essas e todas as demais vagas e exigências estão disponíveis no site da Prefeitura da cidade, em www.petropolis.rj.gov.br, onde os interessados podem também realizar o cadastro dos currículos. Mais de 5.200 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros entre janeiro e março deste ano em áreas urbanas ou de difícil acesso. Os dados são do último levantamento da corporação. O número já mostra um aumento com relação ao ano passado. Em todo o ano de 2024, foram 25 animais salvos, uma média de 70 por dia, em diferentes situações, como em beira de encostas, enchentes, incêndios, acidentes e cativeiros. No estado do Rio, no primeiro trimestre deste ano, os bombeiros resgataram pelo menos 1.200 cabras, 1.035 gambás e mais de 900 cães e gatos, sem contar com dezenas de jacarés, cavalos,
pássaros de diferentes espécies, preguiças e até cabritos, como ocorreu na última sexta-feira na Serra de Aperibé, no noroeste fluminense. O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel de Talcara, resgatou na sexta-feira 5 cabritos que estavam encurralados há 13 dias, em uma área de difícil acesso a cerca de 60 metros de altura. Os bombeiros foram acionados por moradores da região, após perceberem que os animais permaneciam há vários dias no mesmo ponto da montanha, sem água e alimento. A força-tarefa durou cerca de 9 horas e na quarta-feira da semana passada, 2 cavalos foram resgatados após ficarem presos nos trilheiros de uma ponte sobre a linha férrea em Vassouras, no centro-sul fluminense. Os animais foram resgatados com o auxílio de cordas e de um caminhão Munk, após uma longa operação que também exigiu técnica e paciência. Após o resgate, a Polícia Militar recebeu os cavalos, localizou o proprietário e os devolveu ao dono. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo as atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quarta-feira. Bem, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens no céu e períodos nublado. Apesar da grande quantidade de nuvens no céu, não há previsão de chuva e as temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis também não deve chover e as temperaturas vão variar também aí entre mínima de 12 e máxima de 19 graus. O dia no município deve ser de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens no céu. Fechando a região serrana, em Petrópolis, a previsão segue essa mesma tendência dos outros municípios, sol entre nuvens e períodos de céu nublado. E à noite, também aí com muitas nuvens no céu, mas sem probabilidade de chuva. A temperatura na cidade imperial se mantém estável, variando entre mínima de 12 e máxima de 20 graus Celsius, como vocês podem acompanhar ao lado. Em Paraíba do Sul, espera-se sol o dia todo, com muitas nuvens pela manhã. À noite será de pancadas de chuva, diferente dos outros municípios. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus, sem apresentar uma grande queda. Agora, para finalizar, em Três Rios, as temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. A quarta-feira será de muitas nuvens no céu o dia todo, com aberturas de sol e, mais uma vez, sem chuva. Bem, previsão finalizada, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou as nossas redes sociais, como o TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.